A maioria dos criadores de conteúdo não ganha dinheiro, e essa é a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Vivemos na era das promessas fáceis, dos gurus do digital e das ilusões de liberdade financeira vendidas em cada esquina da internet. Todo mundo quer parecer que está vencendo, mas poucos mostram o que realmente acontece por trás das telas. No final de setembro, eu publiquei no Substack o texto "Eu faturei R$1,78 com o digital no último mês." E ele simplesmente explodiu. Por dias, o texto teve mais comentários do que curtidas, e cada comentário era um espelho. Gente frustrada, perdida, tentando entender por que trabalha tanto e ainda assim não sai do lugar. Foi ali que eu percebi o quanto a verdade assusta, porque ninguém quer admitir que o jogo é mais difícil do que parece. A maioria dos criadores não consegue nem pagar uma coxinha com o que ganha, e isso não é vergonha, é realidade. Muita gente acha que eu já vivo do digital, que ganho bem, que já deu certo. Mas a verdade é bem mais dura. Eu já fiquei no zero. Já duvidei de mim mesmo. Já pensei em desistir. E foi justamente ali, no meio da incerteza, que eu entendi algo que muda tudo. Fracassar não é o fim, é o começo. Faturar R$1,78 não é motivo para romantizar a miséria, mas também não é motivo para se esconder atrás do vitimismo. Muita gente passa a vida esperando que a sorte bata na porta, mascarando a própria estagnação. Aquele texto não foi um pedido de ajuda. Foi uma carta aberta a mim e a todos que já tentaram criar no digital. Um recado direto para quem cria, para quem tenta, para quem está cansado de ver todo mundo vencendo na internet enquanto sente que está ficando para trás. Porque só quando você encara o espelho e reconhece o quanto ainda é pequeno, é que o crescimento começa de verdade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. O que você vai ver neste vídeo é a continuação daquela história. A prova viva de que é possível virar a chave em questão de semanas. De que com coragem e estratégia dá para transformar R$1,78 em algo muito maior. Esse vídeo não é sobre sorte. É sobre método, disciplina e visão. É sobre transformar frustração em força e entender de uma vez por todas que o único algoritmo que realmente importa é o da sua própria consistência. 3 dias depois de publicar aquele texto, algo começou a mudar. Eu abri os comentários, e no meio de tantas mensagens, uma me atravessou. Era de um amigo. Talvez não esteja nos seus planos, mas já pensou em criar produtos digitais próprios? Com eles, dá para fazer de R$1 a R$5 por mês para cada inscrito da sua newsletter. Se quiser um help para pensar no produto, me chama lá no WhatsApp. Mas esse espírito que você mostrou nesse texto é o que constrói grandes negócios na internet. Ele terminou com a mesma pergunta que eu havia deixado no final da newsletter. Quanto tempo você aguenta criar sem ganhar nada? Essa frase ecoou dentro de mim como um golpe de realidade. Eu não sabia responder. Mandei mensagem para ele sem grandes expectativas, só por curiosidade. Mas aquela conversa se tornaria o ponto de virada do meu ano. Antes de começar, eu ainda resistia à ideia de vender um produto digital. O mercado estava saturado. A imagem que se tinha era a de um mar de promessas vazias, de pilantras vendendo fórmulas mágicas. Eu não queria ser mais um. Mas entendi que vender, do jeito certo, é só uma forma de amplificar o que você acredita. Então fiz uma promessa a mim mesmo. Se fosse para vender algo, seria do meu jeito, autêntico, verdadeiro e com valor real. Eu estava no Substack desde setembro de 2024. Se hoje muita gente ainda acha que a plataforma é underground, imagina há mais de um ano. E foi aí que o estalo veio como um relâmpago. 12 meses de experiência em uma rede inóspita é algo com um potencial enorme. As pessoas estavam começando a chegar fascinadas pela ideia de escrever sem depender do algoritmo. De alguma forma, eu já era uma referência para muita gente que queria trilhar esse mesmo caminho. Então tracei o plano. Eu criaria um e-book sobre o Substack, do zero ao avançado, compartilhando tudo o que aprendi, tudo o que me trouxe até 1.400 inscritos. Se iria vender, eu não fazia a menor ideia. Mas uma coisa eu sabia, eu não podia continuar parado esperando a sorte cair no meu colo. Em 2 dias o e-book estava pronto. Uma insanidade completa. Eu mergulhei no trabalho como um obcecado, reunindo tudo que já havia produzido. Textos, ideias, aprendizados, erros, acertos. Tudo estava ali, disperso nas newsletters que escrevi e nas madrugadas que vivi tentando entender o jogo. Juntei, lapidei e dei forma. E foi nesse processo que percebi algo que muita gente ignora. Durante todos aqueles meses, sem retorno, eu estava construindo a coisa mais valiosa de todas: a audiência. A confiança das pessoas.
a base invisível de qualquer criador real. Cada texto que eu escrevia era um tijolo. Cada e-mail enviado era um degrau. Eu não percebia, mas estava subindo dentro da mente e do coração de cada leitor, construindo uma ponte silenciosa, mas indestrutível. E foi aí que eu entendi. O trabalho nunca foi em vão. Ele só estava amadurecendo por baixo da terra como uma raiz. E depois dessa experiência, uma coisa ficou clara para mim. Não basta criar. Você precisa proteger o que cria. Porque a internet é imprevisível. Um dia você está crescendo. No outro, sua conta some, seu alcance cai, o governo te corta e ninguém te avisa o porquê. Tudo o que você construiu pode desaparecer em segundos e o pior, sem explicação. E foi nesse ponto que eu conheci uma ferramenta que me chamou a atenção, a Gologin. Mas calma, deixa eu te explicar de um jeito simples o que é isso. A Gologin é uma plataforma que te permite acessar e gerenciar várias contas diferentes de forma segura, sem que os sites percebam que é a mesma pessoa. Imagine que cada conta que você usa esteja rodando em um computador separado, com sua própria identidade digital, outro IP, outro navegador, outro sistema, outro fuso horário. É como ter um exército de máquinas trabalhando para você, mas tudo dentro do seu computador. Isso é o que a Gologin faz. Ela te dá liberdade, segurança e controle para trabalhar sem medo de bloqueios, testes ou limitações. Se você trabalha com mídias sociais, marketing, tráfego pago, afiliados, lançamentos ou qualquer negócio online, essa ferramenta é uma blindagem invisível. Enquanto muita gente reclama dos algoritmos, outros estão agindo, protegendo seus sistemas, multiplicando resultados e crescendo em silêncio. A diferença entre quem avança e quem fica para trás está nas ferramentas que escolhe usar. Por isso eu trouxe essa parceria. Acesse meu link na descrição e use o código estrangeiro10. Com ele, você ganha desconto exclusivo plus 2 GB de proxies residenciais gratuitos e ainda pode testar o plano Pro sem pagar nada. Faz o teste. Não espera o bloqueio acontecer para entender o valor disso. Quando você perder uma conta, vai desejar ter começado antes. O dia 29 de setembro começou com uma simples conversa. 3 dias depois, no dia 2 de outubro, o e-book já estava pronto. E no dia 8 eu estava lançando. Tudo aconteceu tão rápido que parecia um delírio criativo, como se algo dentro de mim tivesse finalmente despertado depois de meses em silêncio. Eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre divulgação ou marketing, porque no fundo, tudo se resumia a um único ponto: levar as pessoas até a minha comunidade de pré-lançamento no WhatsApp. Era ali que eu ia construir o vínculo real. No primeiro dia, apenas 3 pessoas pediram para entrar. 3. Olhei para a tela e pensei, fodeu, isso aqui vai ser um fiasco. Já era quase o fim do dia e ninguém mais aparecia. Eu fiquei paralisado. Se aceitasse as solicitações, o grupo mostraria 4 pessoas e pareceria um fracasso público. Então segurei. Esperei até o amanhecer. Quando acordei, o número havia dobrado. E a cada novo dia, mais nomes apareciam. Devagar, o grupo começou a ganhar ritmo, energia, expectativa. E eu pensava, se no final apenas 10 pessoas comprarem, já vai ser uma vitória. Já vai ser o maior retorno que eu tive escrevendo aqui no Substack. Mas no dia 7 de outubro, algo aconteceu. O grupo chegou a 60 participantes. 60 pessoas dispostas a ouvir, a aprender, a confiar. Eu sabia que nem todos iriam comprar, mas o número não importava. O que importava era o movimento. Era a sensação de que finalmente algo estava acontecendo. Falei com cada um, mostrei o valor real do livro, o porquê daquilo existir. E quando fechei a comunidade, deixando apenas quem comprou, vi o resultado final. Daquelas 60, 40 compraram um e-book. 40 leitores que decidiram investir no que eu escrevo, no que eu acredito. A sensação foi indescritível. Não pelo dinheiro, mas por saber que 40 pessoas pagaram para ler algo que nasceu das minhas madrugadas, das minhas falhas, da minha verdade. Era mais do que um produto digital. Era a prova de que quando você se dedica com autenticidade, o retorno vem. E que comunidade foda. Ali, pela primeira vez, eu senti o que é criar um espaço vivo, com pessoas reais, trocando ideias, crescendo juntas. Sempre sonhei em ter um grupo particular onde pudesse orientar quem quer seguir esse caminho. E ver isso acontecer, ver a teoria se transformar em prática, foi uma das maiores realizações da minha trajetória como criador no Substack. Eu não gastei com tráfego pago. Não fiz anúncios. Nem sequer mostrei o rosto. Tudo isso foi construído com tempo, disciplina e fé no processo. Porque a verdade é que nada disso foi sobre dinheiro. O que mais me marcou não foram as vendas, foram os nomes.
Cada notificação que chegava trazia uma história. Alguém do outro lado da tela, lendo o que eu escrevi, se vendo ali, decidindo pagar para me ouvir mais. E essa talvez seja uma das maiores recompensas que um criador pode ter. Perceber que a própria palavra tem valor. Não o valor de um e-book, mas o valor de uma transformação. Durante meses eu escrevi no escuro, sem saber se alguém estava lendo, se alguma linha tocava alguém de verdade. E foi só depois que percebi, cada texto ignorado, cada newsletter que parecia sumir no vazio, cada dia sem retorno, estava me moldando. Porque o faturamento é só um detalhe contábil de um processo espiritual. O dinheiro não compra propósito. Ele apenas confirma que você está no caminho certo. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele 1,78. Ele foi o número mais importante da minha vida. Ele representava o fundo do poço. E o fundo do poço tem uma vantagem. É o único lugar de onde você pode empurrar o chão e começar a subir. A diferença entre o cara que ganhava menos de R$2 e o que faturou 1.300 em 2 semanas não foi sorte nem técnica secreta. Foi decisão. A decisão de continuar mesmo quando nada fazia sentido. Em 2 semanas eu não fiquei rico. Eu só descobri o poder de não desistir. De continuar escrevendo mesmo sem aplauso. De acreditar que se algo é verdadeiro, o tempo inevitavelmente se encarrega de multiplicar. E se você está me ouvindo agora, talvez ainda esteja nos 1,78 da sua própria jornada. Mas lembre-se, ninguém começa grande. A diferença entre quem cresce e quem desaparece é simples. Um espera o resultado para agir, o outro age até o resultado chegar. O dinheiro vem e vai, mas o que permanece é aquilo que o dinheiro nunca poderá comprar. A consciência de que você fez algo que importa. No fim das contas, a pergunta, quanto eu aguento criar sem ganhar nada, foi respondida. Aqueles 1.300 não foram o lucro. Foram o sinal. O símbolo de que o impossível só parece impossível até alguém fazer. E eu fiz.